Vamos começar então, gente? Vamos. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Comida de Pensar, nossa sétima turma desse curso já. E a gente está falando do módulo 1 ainda, né, segunda aula, no qual a gente aborda as relações da comida com a sociedade. Hoje, especificamente, iremos abordar um tema muito caro para todos nós que gostamos de comida ou então interagimos com ela e temos na comida esse lugar, por exemplo, de afeto, que é a cozinha doméstica. A cozinha doméstica é o grande tema que a gente vai abordar neste momento. Ou seja, como vocês já estão percebendo, a gente divide esse curso por algumas temáticas que elas traspassam aí o conteúdo histórico meramente, tá? Então a gente vai fazer algumas breves escalas em determinados temas que podem ser muito importantes para a gente poder entender nossa relação com a comida. Por que a cozinha doméstica e não a cozinha profissional, certo? A ideia da cozinha doméstica, a gente falar sobre isso, é porque a cozinha doméstica é onde tudo acontece e sempre aconteceu. A cozinha profissional, ela nada mais é do que uma consequência da cozinha doméstica. Porque, afinal de contas, toda cozinha era doméstica. Não haviam cozinhas, né? Se a gente for olhar nos anais da história, a gente vai entender que a cozinha era um ambiente absolutamente público e era compartilhado. E quem teria uma cozinha privativa, mesmo assim não servindo somente a própria casa, seriam as cortes, né? Os reinos, né? Principalmente os castelos. E a gente não está falando disso, a gente está falando do povão, de nós, né? Pobres mortais. Então a cozinha doméstica vai desempenhar um papel bem interessante para a gente poder entender a nossa relação com a comida, porque ela começa por aí. A gente não nasce frequentando restaurante, sabe? Aliás, a gente passa uma parte da nossa vida sem passar pelos restaurantes, naturalmente. Perfeito? Então, a cozinha doméstica. E por que a gente vai falar sobre a cozinha doméstica? Porque a cozinha é o lugar onde se resume, né, o lugar da onde se parte as primeiras tecnologias, como a gente já vinha apontando na aula passada. Na aula anterior, a gente falava sobre os atos de comer. E aqui a gente começa, então, pelo ato de cozinhar. O ato de cozinhar, ele vai mudar toda a nossa forma de interagir um com o outro. Esse ato social que a gente vai sempre falar do comer, de envolver as pessoas e os afetos ao redor da mesa, ele parte justamente dessa capacidade que a gente gera do ato de cozinhar. Que nem a gente estava problematizando, né, na aula passada, de que é um absurdo uma pessoa adulta não saber cozinhar. Pois é, o ato de cozinhar, ele é fundamental, basicamente. O que acontece é que na nossa história, né, a gente passa por alguns conceitos de cozinhar que vão deturpar o próprio ato de cozinhar em prol do benefício que se tem resultante, né, de você pegar uma comida e ingeri-la. Ou seja, é a consequência do ato de cozinhar que elimina o próprio ato de cozinhar. Porque a consequência é o comer. Então a gente não pode separar o ato de comer do ato de cozinhar, porque o que faz que a cultura aconteça é o ato de cozinhar e o comer é a consequência. No ato de cozinhar, você parte dele a partir de uma ideia muito primitiva, inclusive, que é da divisão de tarefas. Você tinha, naturalmente, uma sociedade sempre muito fundamentada no patriarcado, né? Várias sociedades, né? Eu não diria todas, porque há registros de várias sociedades matriarcais, mas que com todo o processo de colonialismo, todo o processo de globalização, inclusive, essas sociedades foram sendo dizimadas ou essa cultura foi sendo dizimada. Então, a divisão de tarefas, ela sempre teve como perspectiva, se a gente for pegar a tradição indígena que é nossa, o homem, do sexo masculino, ele era responsável pela caça e pela pesca. E a mulher, do sexo feminino, seria responsável pela colheita de frutas e verduras, o plantio e a cozinha.
perfeito? O homem matava e limpava o animal, mas a mulher o preparava. Então você tinha essas divisões de tarefas. Naturalmente não é uma coisa só simples assim, só mera. A gente vai falar sobre a relação que nossos povos ancestrais têm com a terra e com o fazer comida de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, conjugada com a própria natureza, diferentemente de como a gente faz ou de como a gente entende hoje. Mas a cozinha, ela sempre evocou esse espírito, então, de solidariedade. O que seria isso? Seria o espírito de que todas as pessoas, para cozinhar uma refeição para muita gente, considerando que os lares na antiguidade, e quando eu falo antiguidade, na verdade é até a era moderna, tá? Até o século XVIII, essa noção de conforto, de privacidade, eram coisas que não existiam na nossa sociedade, até nas sociedades já urbanizadas, tá? Essa ideia de privacidade, ela vem a partir aí do século XIX, principalmente. Então, o espírito de solidariedade do qual a gente está falando é de que, para fazer uma grande refeição, considerando a limitação dos métodos, a limitação das tecnologias, precisava de um esforço, de empenho de muita gente. Vide, mais uma vez, indígenas do Pará, antigo, no Brasil, que precisavam fazer o tucupi, precisava colher a mandioca, precisava tratar a mandioca, cozinhar por tantos dias. Você envolvia muitas pessoas para realizar processos para o benefício comum. Então, isso que acontecia em toda a nossa história. Né? A caça, quando chegava, se você caçava um animal de médio porte, de grande porte, esse animal serviria para muita gente. Como não havia geladeira, por exemplo, tecnologia, normalmente precisava-se usar a caça e comer a caça naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. E depois começam outras tecnologias. Quando a gente fala em tecnologia, a gente costuma pensar sempre em tecnologia digital, né? E não é isso. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando do próprio pilão. O pilão ajudou a facilitar um determinado processo que era impossível fazer antes dele. Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala também da carne de lata. A carne de lata é esse elemento, por exemplo, que vem com uma tecnologia de preservação. São tecnologias. A carne de lata, simplificando, né, é uma carne já cozida e que é preservada na gordura do próprio animal que teria sido abatido, para ele poder então durar por muito tempo. Como não havia geladeira, era a forma encontrada, principalmente no interior, né? E aí a gente está falando não é nem de uma época muito antiga, né? Mas era uma forma de se preservar a carne até pouquíssimo tempo, né? Século XX você ainda tinha muita gente optando por isso, porque afinal de contas energia elétrica era um bem caro e muitas vezes inacessível, principalmente para a população rural. Então essa comida de roça que a gente cresce ouvindo falar, a comida caipira, tem, por exemplo, a carne de lata como um dos seus preparos mais tradicionais. Um preparo recente, inclusive, até pouco tempo sendo muito utilizado. O espírito de solidariedade, basicamente, é essa ideia de que você vai reunir várias pessoas para poder fazer um esforço coletivo para providenciar uma refeição. Então, a gente chega a essa ideia de evolução, que é o que a gente vai tratar hoje. A evolução da cozinha moderna, da cozinha doméstica, perdão. Só que, quando a gente fala em evolução, tá? Vamos deixar claro que o conceito de evolução aqui usado, ele é um conceito, não é de evolução no sentido de evoluir, de ser superior ou de melhorar de condição, ou de aperfeiçoamento. Quando a gente fala em evolução, aqui é somente um traço histórico mostrando que as coisas foram se desenvolvendo, tá? Eu não gosto muito de usar esse negócio de evolução, porque às vezes a gente acha que tudo que é feito novo e qualquer equipamento mais moderno trata-se de uma evolução necessariamente. Às vezes está andando para trás. Só que de todo modo a gente está falando aqui de uma linha do tempo que vai acontecer para modificar a forma como a gente lida e convive com esse cômodo do nosso lar hoje, chamado a cozinha. A cozinha, ela é, portanto, aquele lugar
que reúne todo mundo, não é isso? Muita gente fala, é o melhor lugar da casa. Em tempos não pandêmicos, né? Era o que a gente mais fazia. Se a gente vai sediar algum tipo de encontro casual dentro de casa, com amigos e amigas, o que a gente faz é arrumar a sala, mas no final das contas está todo mundo reunido na cozinha. Porque é a cozinha que tem a geladeira, que tem a cerveja. É a cozinha da onde vem aquele cheiro bom e você pode ficar saltando os petiscos recém-fritos antes de serem servidos. Então, a cozinha começa a ter esse atrativo a partir dessa noção mesmo de afeto, ou seja, um lugar em que a gente vai dividir com o outro. E é um lugar também íntimo. A cozinha moderna, na verdade, quando a gente fala moderna, a gente está falando período do modernismo, tá? Então, a cozinha contemporânea, já doméstica, ela vai entender, ela vai se arranjar arquitetonicamente de forma a comportar, por exemplo, uma mesinha menor, com umas cadeiras, dentro da própria cozinha, se o apartamento assim o permitir. Por quê? Porque é o lugar das refeições mais íntimas. Então, você não vai fazer a refeição mais íntima na mesa de jantar, você vai fazer isso na mesa da cozinha. E é claro que a gente está falando isso na perspectiva da classe média empoderada, digamos assim, em momentos de boa fortuna, em momentos de bonança, que vai poder, então, ter esse arranjo doméstico de uma família morando com 1 ou 2 ou 3 filhos, numa casa que comporte tantos cômodos como esses que eu estou citando. Beleza? Esse é apenas um preâmbulo para a gente começar a nossa discussão. Montanari, Máximo Montanari, já falei dele algumas vezes, ele é o pesquisador por trás da história da alimentação e reuniu esse grande livro junto com o Flandrin, um francês já falecido, também pesquisador. A gente vai entrar neles na próxima aula, tá? Falar um pouco mais sobre história da alimentação e como que aconteceu tudo isso. Mas ele fala uma coisa que eu acho fundamental para essa discussão de hoje, que a gente está falando tanto em comer, no ato de comer, e a gente esquece que foi a cozinha que fez o ser humano. Ou seja, a nossa diferenciação para os animais não é só o fato da gente não entender ou não interpretar o ato de comer como um ato fisiológico, mas também um ato social, vários atos, como a gente citou na aula passada. Mas aqui ele coloca um elemento importantíssimo, que o que nos separa é a cozinha. A cozinha é o que faz o ser humano. E quando Montanari fala da cozinha, ele não está falando, gente, da cozinha de inox, sabe, super higiênica do restaurante Bambambam da cidade. Ele está falando da galera reunida em torno do fogo, usando para cozinhar uma comida. Ou seja, a cozinha, ela não é um cômodo. A cozinha não é um espaço. A cozinha é um estado de espírito do ser humano, própria do ser humano. Ou seja, a cozinha, vamos nos separar disso, né? Nos emancipar dessa ideia de que a cozinha é um registro físico. Porque a cozinha é o que move a gente a transformar a comida. Ou seja, é o fogareiro que a gente levou na mochila, numa caminhada, ou própria fogueira, em tempos antigos, que eram feitos para cozinhar o alimento. Então, a cozinha, ela independe de estrutura. Ela é a forma como a gente manipula aquele alimento para o nosso próprio consumo, ou dos nossos pares. A cozinha fez o mundo. Então, antes da gente partir para o que a gente chamou de evolução da cozinha doméstica, vamos falar sobre evolução, né? O evolucionismo, a evolução de fato. Né? A evolução darwiniana prevê 4 tipos de seres humanos que eu acho interessante da gente refletir rapidamente. A gente começa com essa referência aos hominídeos. O que eram os hominídeos? Os hominídeos eram seres pré-humanos, digamos. É o ser humano primitivo
mas já dotado de um grau de inteligência, provavelmente foram eles que fizeram a conquista do fogo, tá? Eles que dominaram o fogo, e os hominídeos, eles começam a ter uma dieta distinta dos primatas primitivos, ou seja, do macaco, do gorila. Ele começa a ter essa distância entre os seus parentes, né, dos antepassados, né, dessa evolução, a partir do momento que ele começa a misturar alimentos. Veja, o primata, ele é primitivo mesmo, né? O macaco, por exemplo, ele caçava, em certa medida, porque afinal de contas estamos falando de um animal onívoro, e ele colhia frutas. Então, ele comia o que vinha pela frente, não havia nenhum ato ritual. Esses hominídeos, que já eram dotados de alguma inteligência maior, eles criaram, de fato, uma consciência onívora, de que, opa, a gente pode misturar os alimentos. Então, esses seres ainda primitivos, eles já misturavam a banana com os insetos que tinha encontrado, ou então com os pequenos vertebrados que usava para a sua dieta corriqueira, né? Frutas e verduras diferentes reunidas numa mesma refeição. E, obviamente, um hominídeo ele era marcado, né, pelo nomadismo, né, um ser essencialmente nômade e que mudava de lugar à medida do próprio princípio do nomadismo, ou seja, do instinto animal. Você ia para outros lugares porque você não tinha residência fixa. O que você vai ter na evolução do ser humano é o Homo socialis, que vem logo após os hominídeos, mas ainda não chega a ser o Homo sapiens. O Homo socialis, depois de, como hominídeo, ele já criar essa consciência onívora de mistura de alimentos, o socialis, que acontece no período mesolítico, ele começa então a ter a consciência de família, de grupos, sabe, de clãs. Ele se divide em grupos de interesse ou de parentela, de parentesco ou de, enfim, afinidade de algum nível, para poder fazer refeições comunitárias. Então, as refeições comunitárias são a grande marca do homo socialis. O homo socialis é aquele homem que vai, o ser humano, né, que vai ser dotado então desse espírito social de troca. Então, a comensalidade, ela começa aqui, que a gente falou na segunda passada. A comensalidade começa com o homo socialis, até que a gente se forma completamente ser humano nesse princípio da evolução, nos tornando homo sapiens. O que marca, então, quais são as características que marcam o homo sapiens em relação ao que a gente vai chamar de cozinha? 3 coisas que eu anotei para vocês. Alô, estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Deu um reverb aqui, muito doido. O homo sapiens, ele é marcado por essas 3 características. A primeira delas, estou fazendo de trás para frente, né? É a fixação da terra. Então, o caráter nômade, né, que vinha dos hominídeos, que vinha dos homo socialis, ele se encerra no homo sapiens. Ele começa a vislumbrar essa ideia de que eu posso fixar minha terra. E eu posso trabalhar nessa terra de modo que ela dure todas as estações do ano, sem que eu precise fazer que nem os animais irracionais, né, de fazer, então, uma revoada para eu poder fugir do inverno. Não, eu posso me proteger. Com a fixação de terra, vem outros 2 importantes fatores: a domesticação do meio ambiente e a consequente criação da pecuária e da agricultura, as 2 grandes tecnologias que vão, então, fazer uma separação absurda agora do Homo sapiens para os seus parentes menos dotados de inteligência na escala da evolução humana. Então, você vai ter o Homo sapiens entendendo ou criando tecnologias para ele poder evitar, por exemplo, esse processo de sair para a caça ou para a pesca ou para a colheita,
de um modo diário. Então, ele começa aí a planejar a sua rotina. E, a partir daí, você começa a criar hábitos de alimentação. Neste momento, ainda não vai, obviamente, cessar a necessidade por você fazer uma colheita ou uma caça fresca, tá? O que vai acontecer é que na próxima escala evolucional, da evolução, perdão, é que você vai chegar no Homo culinários. O Homo culinários é o camarada que então vai desenvolver essas tecnologias das quais estava falando. Então, ele é o camarada, ela é a camarada da consciência tecnológica. A consciência tecnológica é o que muda tudo na nossa vida culinária. Homo culinários somos nós até hoje. São as pessoas que então vão comprar a air fryer da vida, como a gente estava falando. Ou seja, ele vai dominar esses tipos de equipamentos, ou ele vai criar esses tipos de equipamentos. Mas não é só criação de equipamento, ele também vai desenvolver ritos e culturas em torno da alimentação. Ou seja, o Homo culinários que cria. Muitos dos ritos, e a maioria deles, na verdade, eles nascem dentro da cozinha. Ritos, inclusive, religiosos, transcendentais, nascem de dentro da cozinha. Ou seja, a cozinha é o berço da transcendência humana, gente. Para vocês verem o nível de importância que a cozinha tem para as nossas vidas. E quando a gente está falando da cozinha, a gente está falando, obviamente, da cozinha doméstica, porque não havia outro tipo de cozinha, né, antes aí de 1780, por exemplo. Pois bem, e as receitas? As receitas que a gente desenvolve, elas igualmente são consequências da nossa prática tecnológica ou da nossa busca tecnológica. Vamos falar, por exemplo, do alimento um dos alimentos, para não ter chance de errar, né? Um dos alimentos mais antigos do mundo, o pão, não é isso? E quando eu falo pão, eu estou falando do cereal transformado em massa. Porque a ideia de pão é uma ideia muito moderna, digamos assim. O pão sempre existiu. Só que ele sempre existiu a depender da tecnologia utilizada em determinada cultura. E aquela tecnologia é o que definia a cultura daquele povo. E a forma como se comia e o que se comia. Então, veja bem, a comida ela vai ser cultural, vai se tornar cultural a partir de uma receita que vem a partir do uso de uma determinada tecnologia. Então, veja, o pão, você não pode falar assim, o pão, tá, qual pão? O que é um pão? Não existia uma consciência de panificação de pão na Idade Antiga. Na Idade Antiga, o que você tinha era o conceito de grãos, de farináceos, que com algum tipo de hidratação, com algum tipo de fermentação e com algum tipo de fonte de calor, era transformado em uma massa absolutamente enriquecida de carboidrato que daria energia para aquele povo, que saciaria a fome de todo mundo, sabe? Antes de ser tão condenado, o carboidrato era a coisa mais importante, talvez, para qualquer sociedade humana, né, gente? Era o nosso motor, que afinal de contas, a fonte de açúcar maior vinha daí, e era necessário. Hoje a gente está exposto, né, a uma quantidade muito maior de açúcar com várias fontes, e talvez por isso que a gente tenha caído nessa problemática do carboidrato, que eu não vou trazer neste momento. Depois a gente vai discutir o viés nutricional, né, com várias polemiquinhas, mais uma vez, como sempre. Pois bem, entendendo que pão não é pão, ou seja, pão é o conceito desse farináceo, ou desse ingrediente que é transformado em farinha e é, consequentemente, hidratado para se tornar uma massa. O que você vai ter como resultado disso vai depender de como essas culturas criaram suas tecnologias. Aqui eu coloquei nessa imagem para vocês 3 tecnologias super arcaicas.
um forno de pedra, que esse forno de pedra ele é no chão e ele vai para cima, formando um duto assim, sabe? É a estrutura básica, né, do forno a lenha que a gente conhece. Aqui à direita, na extrema direita é tão feio falar extrema direita hoje em dia, né? Nesse canto da tela, a gente vai ver. Pelo amor de Deus. Se a extrema direita fosse tão bom assim, ó. Imagina, um tambor, tá indo um pão chapate, sem leite condensado. Ia ser lindo. Nem fala. Com bordinha crocante ainda. Não. Esse fogão Tandoor era o fogão usado, então, no Sudeste Asiático, né? E também em muitos lugares no Oriente Médio. Ele passa ali pela Índia e também vai ali Paquistão e também entra em outros lugares do Oriente Médio como uma forma também de criar calor. E essa primeira imagem aqui, já não é tão antiga a imagem, mas o processo é muito antigo, que é justamente você criar uma fonte de energia para poder fermentar uma massa antes de ser submetido ao fogo. Olha só que tecnologia brilhante. Essa tecnologia que essa senhora está utilizando e esse produto que ela está criando chama-se fufu, ou então funfun. Né? Não sei se já ouviram falar, em Brasília vocês podem degustar essa maravilha africana no restaurante Simbas, lá no Asa Sul. O fufu, ele nada mais é do que esse farináceo, ou de arroz, ou de inhame, que fazia farinha do inhame, ou de milho, ou da própria da mandioca, né? Inhame, né? Mandioca também. Ou seja, ele podia fazer de várias fontes de grãos ou de tubérculos que rendiam uma farinha e você batia e socava isso com uma hidratação até ele virar essa massa úmida e meio pastosa. E essa massa, ela vai ser submetida ao fogo de uma forma mais singela, ou seja, não é um fogo muito direto, mas um fogo muito mais modesto, para ele poder então ganhar uma estrutura e vai virar uma massa, né, bem molenga mesmo, parece uma massa de pão crua, né, um pouco mais firme que uma massa de pão crua, que principalmente ali na África Meridional, na verdade na África do noroeste africano, né, abaixo ali do norte, né, ali meridional para o noroeste, ou seja, se a gente está falando de Nigéria, Senegal, né, nessa faixa você vai ter essa tradição até hoje, né, de fazer no pilão. Hoje o pessoal já sabe fazer, já faz isso na panela, já tem outras tecnologias mais rápidas. Mas esse pilão, essa senhora trabalhava por 2, 3, 4 dias nesse negócio, até chegar no ponto da massa para poder ser servido. Então era uma massa super insossa, digamos assim, porque você não coloca nenhum tempero nela, tá? Ela pura. E você pega um pedaço dela e mergulha numa sopinha, um ensopado, quiabo com dendê, ou espinafre com carne e dendê, sabe? E come esse negócio. Vocês podem comer isso no Simbas, é uma delícia. Sem falar que a experiência é sensacional, você sai com a mão toda melada. Já gostei. Tem dendê do negócio, eu já gostei. Com Não, fraternização da turma. Tempero de primeira. Nossa, amei. Olha Você como... ouviu, né, Rebeca? Com fraternização, vamos comer pão. Com sopinha. Ai, quero. Amo. Então você vai falar assim, porque na África não havia pão, sabe? De fato, pão como a gente está falando hoje, não, né? Mas havia isso, porque a tecnologia levava a essa forma de acesso. Então, muito do uso do grão na África, na Idade Antiga, era usar o grão para fazer uma coisa mais cremosa. Então, a polenta vem da África, a canjiquinha que a gente tanto curte, né, quando é mineira, canjiquinha mineira, é um preparo africano. A ideia do vatapá, né, que originalmente, diria, era feito com farinha de arroz, né, era basicamente isso. Você usava o grão para fazer uma massa que não é uma massa dura. Você vai fazer uma massa de
uma massa molenga, uma massa cremosa. E não teria muita diferença dos outros, tecnicamente. O que acontece é que no forno de pedra, que aí começa a ser usado muito na Europa antiga, na Grécia, né? Você vai ter registros também, naturalmente, no Oriente Médio e também no norte da África. O fogo de pedra, ele cria uma fonte de calor muito forte. E para o pão resistir a essa força de calor, ele precisa ter uma estrutura maior, ou seja, ele precisa ter um tipo de hidratação e ele precisa ter uma fermentação enorme para permitir que esse pão cresça, ele quase queime em volta para preservar o miolo macio. Por isso que os pães da antiguidade na Europa antiga, você vai ter os pães de casca dura e miolo mole, que foi chamado, então, ao longo do tempo, agora de pão italiano. Sourdough também, né? Enfim, o sourdough começava aí. O pão chapati, o pão naan, ele vai ser uma realização também árabe e indiana, do Sudeste Asiático e tudo mais, que conta com a fonte de calor, que ela também é rápida, é veloz, só que ela tem uma estrutura que vai interferir na receita também. Para você fazer o pão chapati, não adianta você colocar fermentação, porque senão você vai ter um pão com o interior cru. Então, por isso que esse pão é chato e sem fermento. Porque o que você precisa aqui é que o calor pegue essa massa fina, digamos assim, apenas para ela inchar de ar e queimar algumas bordinhas. E isso que vai fazer com que ele seja uma delícia. Então, veja, não existe uma disputa e não existe uma evolução maior entre um e outro. Tudo faz parte do repertório cultural que aquela sociedade, daquela determinada época e local, criou. Sacou, gente? Então, assim, a gente não tem, por definição, quem criou o fogão? Cara, todo mundo. Um monte de gente, várias culturas. E olha que a gente não conhece as histórias das civilizações pré-colombianas, porque nos foi negada pela colonização. E nem as pré-amazônicas, que também nos foram negadas. Vamos falar sobre isso na próxima aula, principalmente, tá? Essa questão da histórica, tá? Nesse momento a gente vai falar dessa tecnologia. Então, entende, gente? A receita, ela vem da tecnologia, de como a gente lida com a tecnologia. E se vocês forem perceber, é isso. Qual é a diferença da forma como que o árabe produziu o seu cuscuz para a forma como o nordestino o faz? Sabe? O nordestino melhorou. Oi? O nordestino melhorou e criou uma iguaria. Então, mas ele não só melhorou, ele criou. Sim. Ele criou. Sim. E o pessoal tem um mito que fala assim, o nordestino apenas pegou uma tecnologia que já existia nas Arábias, né? E aqui com a colonização, quando chegou essas coisas lá do Oriente, o pessoal colocou e só tinha farinha de milho, não tinha farinha de sêmola, e criou o cuscuz nordestino. Não foi isso, gente. Se a gente for olhar nos utensílios indígenas arcaicos, antes do homem branco chegar nessa terra chamada Pindorama, você já tinha uma tecnologia super avançada indígena, que era diferente. O milho, ele cozinha e ele leva uma fonte de calor e de vapor diferente da sêmola. Sabe? São tempos distintos. E as tecnologias começam a ser distintas por causa disso. Porque você cria uma tecnologia para fazer um determinado processo e esse processo interfere no resultado dessa receita. Por isso que você tem, então, várias receitas que você pode pegar, por exemplo, de pizza, e você vai ver que o resultado não vai ser o mesmo por causa do seu forno. Não é isso? Porque eu não consigo. Eu peguei a receita da Vera Pizza Napolitana. Ótimo. Só que você vai fazer no seu forno, não vai dar certo. Porque o seu forno não chega, né, a 400 graus, sabe? Para ele poder gerar o efeito catalisador, né, daquele volume, daquela expansão de criação de alvéolos ao redor da borda da pizza, da massa da pizza. Você pode chegar perto, né, dependendo da sua técnica e de um fogão bacana, mas para poder chegar no resultado
desejado, você precisa do equipamento. Então, isso também nos faz pensar que não precisamos subestimar também o uso de equipamentos ou refutá-los, tá? Ele serve para várias coisas, entende? Não gosto do puritanismo que faz com que a gente não, porque isso aqui tem que ser feito do pilão, sabe? Cara, às vezes sim, mas às vezes não, né? Ah, eu preciso fazer um corte da cebola sempre com a faca, não sei o quê, porque vai dar um resultado. Cara, se eu usar um processador, talvez dê o mesmo resultado, entendeu? Só que é mais prático. Ou seja, pode ou não interferir o resultado. A questão é que com os equipamentos, você cria novas possibilidades e novas receitas, ou seja, novos resultados. Beleza, gente? E aí, falando em tecnologia, a gente chega nesse terminho aqui, você já deve ter ouvido falar. MAP. Já ouviram falar em MAP? MAP é a sigla para mise en place. O famoso mise en place. Que na cozinha profissional o pessoal usa MAP, né? E aí, esse conceito dominou, né, as nossas cabeças, né? E muita gente vem cheio de regras, fala, não, porque o mise en place ele é necessário, não sei o que, parará. E o conceito do mise en place é um conceito francês, né? E isso é uma grande bobagem, porque o mise en place é um termo francês, uma tecnologia, um método, perdão, que já existia desde o princípio das coisas. Os hominídeos já faziam isso, gente. Antes da gente ser dotada de tanta inteligência como somos, a partir da nossa evolução para Homo sapiens, a gente já tem a noção de mise en place. E a noção de mise en place eu queria trazer para vocês, só porque quando a gente chegar na cozinha, tá? Vai ser mais fácil da gente entender, né, toda essa complexidade. Mas o mise en place eu gosto de trazer para a gente poder tentar entender mise en place pelos caminhos tanto tradicionais, como também os caminhos para além dos tradicionais. Quando a gente fala em MAP, ou mise en place, a gente está pensando nessa organização de ingredientes porcionados, né? Vamos fazer um bolo. É uma xícara de arroz. Pode ser um bolo de arroz, né? Uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar, uma xícara de ovo, sei lá, 3 ovos. E você vai separando isso, deixar tudo em buquinha, nos ramecan da vida, para na hora que você fazer, você não precisar ficar estabanado, abrindo geladeira, fechando geladeira e procurando os ingredientes na hora que você estiver fazendo. Então é só um método de organização. Mas aqui a gente quer confrontar a apropriação francesa desse método primitivo e que a gente fica muitas vezes entendendo que o mise en place é algo para a cozinha profissional, é algo para os estudantes de cordon bleu, sendo que a gente faz isso em várias medidas. Vamos ver alguns exemplos de mise en place que são bem curiosos, digamos assim. O primeiro deles que eu vou mostrar é um mise en place do chefe Enrico Crippa, lá de Alba, na Itália. Esse camarada, ele começa o mise en place dele na horta. Olha que legal. Sono le 7 di una bellissima mattina di fine maggio. Stiamo andando a Varolo per raccogliere nel primo dei 2 orti creati da noi nel 2006. Eccoci qua, siamo arrivati. Sono già i ragazzi che stanno raccogliendo per noi, ora gli diamo una mano a finire la raccolta e poi passeremo alla Bernardina.
Ciao Fabio. Ciao Enrico. Com'è? Sei a posto? Sì, sì, sì. Ok, io devo prendere un po' più di bietole, poi le prendo dentro in serra e c'è qualcosa di nuovo che è venuto fuori? Sì, ci sono qua. Ah, bellissimi, bellissimi. Ah, prendimene ancora un po', se ce n'è ancora, prendimene ancora un Ti po'. prendo anche quelli gialli? Ecco, vedi, se noi prendiamo queste cimette qua così, oppure anche queste qua, guarda, questa qui è andata fuori un po' troppo. Queste qua. Però magari, ecco, queste qua sono carine così, vedi? Sì, sì. Poi queste qua, le cime di bietola non le fa nessuno. Allora, la bietola fa in generale tutto l'anno, eh. Noi però la teniamo soprattutto su maggio. Perfetto. Esse vídeo tem completo lá na nossa plataforma, tá? Vocês vão poder ver depois, ele tem uns 15 minutos. Mas aqui é só para a gente ver que o mise en place aqui não está acontecendo na cozinha. Veja, cozinha, mais uma vez, o conceito aberto. Ele começa o mise en place na horta. É ali que ele começa, então, a separar o que vai acontecer na salada que ele vai criar mais tarde. O mise en place, ele vai começar na feira. Boa parte do nosso problema cultural, estrutural, de desperdício de alimento, inclusive aumentou nesse ano, né, mais uma vez, outro recorde que a gente tem em desperdício de alimento, principalmente os alimentos mais desperdiçados são arroz e feijão. É a nossa falha em dimensionar quanto que a gente vai utilizar para as nossas receitas. Então, assim, a nossa feira, quando ela é superestimada, a gente cria uma confusão enorme, porque a gente não faz, amadoramente, o mise en place na feira. A gente faz a listinha de compra, mas a gente não faz essa ideia de programar essa compra para um objetivo específico. Perfeito? Na cozinha profissional isso acontece porque evitar o desperdício é importante para você também ter lucro. Então, faz um sentido maior. Mas aqui a gente está mostrando um mise en place que não tem nada a ver com o corte da faca, o tamanho dos ingredientes ou a receita de fato. E aí, maneiro, né? Outra forma, e dessa forma Mesmo, colaborativa, a gente pode ter essa dimensão do espírito de solidariedade. Amei, é isso. Amei. Eu falo a história inteira, mas é que assim, é isso. A cozinha, então, ela vai depender muito do lance do mise en place para se estruturar, sabe? Essa ideia que a gente tem hoje da cozinha moderna, ela inclusive é apontada como um dos grandes absurdos, na verdade, do pragmatismo que a gente já pode imaginar. Porque a cozinha contemporânea, digamos assim, ela é baseada na ideia de você esconder os utensílios domésticos, não é isso? Você cria armários, gavetas, enquanto a cozinha é um lugar de labor, um lugar laboral. E ele deveria se parecer menos com um quarto e mais com uma oficina, com suas ferramentas à mostra, para também gerar uma praticidade. No entanto, ele cria-se essa crise, que é uma crise da contemporaneidade, né, de que a gente precisa de uma coisa que é prática, mas a gente quer adorná-la de uma forma que se pareça, que se esconda, né, que seja um pouco mais organizado, ainda que seja menos prático. Então a gente vai atuar em torno de uma estética da cozinha. Pois bem, superado o mise en place, entendendo que ele está, o lugar dele, a gente pode então começar a falar sobre a arquitetura da cozinha doméstica. E hoje nossa aula a gente vai ter nessa próxima hora que a gente tem aí de conversa, a gente vai então abordar exatamente essa evolução, ou seja, de como que a cozinha passa a ser estruturada do período antigo
até esse momento que a gente chama de hoje. A cozinha, ela sempre foi, ou sempre esteve ligada, sempre fora entendida melhor, como anexo da habitação. Ou seja, a cozinha, ela não participava da estrutura de uma casa, do arranjo doméstico. A cozinha não integrava a intimidade de uma família. As refeições eram tomadas, muitas vezes ao ar livre, porque a própria cozinha ficava em lugares ou em espaços de comum acesso, bem como os banheiros, que não existiam, né? O que você tinha eram latrinas públicas. Né? Até na Roma antiga, né, no início do Império, você vai ter registros de casas de banho no qual as pessoas faziam as necessidades coletivamente, né? Imagina, todo mundo olhando um para o outro, sentado lá naquele trono enorme, sabe? 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. É uma festa. E aí a cozinha também tinha esse mesmo tratamento. A cozinha não era um lugar que você acordava no meio da noite, abria a geladeira para pegar um pedaço de bolo. Não, você tinha a cozinha do lado de fora da casa e normalmente eram espaços coletivos, que eram usados por uma, duas, três, várias famílias, ou até mesmo um vilarejo inteiro que fazia suas produções domésticas e levava para casa para comer mais tarde. Então a cozinha, ela era um anexo da habitação. Era compartilhada e não de foro íntimo, como hoje a gente entende. A gente relaciona a cozinha justamente aos afetos, não é isso? Esse entendimento nosso afetuoso é o que a gente está se referindo quando a gente fala de cozinha hoje. Só que esse é um entendimento contemporâneo. Bem, a cozinha passa, então, a ser um cômodo privado, a ser considerado como um cômodo privado, digamos assim, já na Idade Média, e aí a gente está falando da Baixa Idade Média, né? Quando ela então, quando ela cria, na verdade, uma corte mais sólida, no qual você tem, pelo menos historicamente falando, você tem acesso à forma que o povo se organizava em torno dessas cortes, né? Porque na próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso, mas só para a gente poder entender, a história ela sempre foi narrada pelo viés dos poderosos. Então a gente desconhece muita coisa da nossa história popular, entendeu? Como que era a vida das pessoas, como nós nessas épocas antigas, tá? Então por isso que a gente tem esse gap de informação na nossa formação mesmo histórica. A ideia da cozinha como um cômodo privado, ela começa a nascer justamente nas cortes e na aristocracia, na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, entendendo que a cozinha ela dava um entendimento de reclusão, ela já fornecia uma noção de espaço privado, ela já era considerada parte do ambiente doméstico, mas ela era integrada à sala de jantar. E a sala de jantar, ela era um ambiente que não era para jantar apenas. Seria um ambiente de entretenimento ou informal. Então, a sala de jantar não era um espaço só para se tomar as refeições. Ou seja, era um espaço que se conjugava com a cozinha, mas que também se tornava como se fosse uma sala de estar, na qual também permitia-se comer. Então, a noção de cômodo privado, ainda assim, ele era de uma forma híbrida. Né? A cozinha dos grandes palácios é outra história, porque ela servia, inclusive, os sopões, né, ou comidas para os populares. Essa é uma referência muito mais da Europa, né, da Idade Média, do que de qualquer outra região da qual a gente tem menos informação. Mas é tipo cozinha americana ou não? Não, muito longe de cozinha. No sentido de ser junto a cozinha com a sala. Não, nada a ver. Não, porque a cozinha americana é o contrário. Não é que a cozinha é junto com a sala.
A A sala que é junto com a cozinha cozinha. cria um espaço, sabe, Uhum, para poder integrar o ambiente de refeição ali dentro, certo. entende? Nessa ideia, a sala de jantar é um lugar que as pessoas tocavam música, dançavam, né? Então era um espaço um pouco mais amplo Tipo e que a cozinha churrasqueira, dava assim, que tem isso. tudo em um ambiente, em um espaço maior. Nesse sentido? Ou não? Talvez, Tipo, nesse sentido. talvez? Mas a gente está falando de uma estrutura bem antiga, né? Então, essa referência moderna ela não ajuda a gente a entender como que Não, era. é pra eu tentar visualizar mesmo, assim. Eu tentei Então, pensar num tipo salão de festa, que tem aquele balcão de cozinha, mas que é junto com um grande ambiente. acho que a gente pode pensar, sabe como? Hum, Por exemplo, vou até mostrar um exemplo. Engraçado, eu tinha esse exemplo. Ah, tá. Na aula que eu dava no IESB, de História, eu colocava sempre um trecho desse filme. Não sei se você já assistiu, Vatel, Banquete não. para o Rei. Vatel é um filme. Vatel? Vatel. Vatel, Banquete. Vatel é um filme americano, né? Mas uma produção francesa também. E ela te dá mais uma ideia. Veja bem, é uma Tá. coisa muito mais, digamos, chique, Uhum. ostentatória, do que você está imaginando, tá? Olha só isso. Só um trechinho. É claro que aqui a gente está falando de um momento de uma comemoração especial. Aqui a gente está falando da corte francesa, né, no século Uhum. XVI. Então, assim, uma coisa super ostentatória. E Sim, claro bem, que deu para entender. Já busquei outras referências aqui e me situei na é ideia. aqui um evento, Aham. mas isso também dentro do palácio aconteceria desse jeito. Ou seja, um Uhum. lugar de entretenimento e que você tem a cozinha anexada àquilo ali. Uhum. Então não tinha muita diferença, né? E obviamente não tinham as separações até sanitárias que a gente tem na cozinha moderna. Né? Tudo acontece no mesmo lugar, mais ou menos. E aí a gente vai passar para a cozinha da Casa Grande. Brasil colonial, já trazendo então para a história brasileira, a Casa Grande, ela tem uma cozinha. Essa cozinha, ela se torna agora, ou é configurada como um espaço exclusivamente de servidão. Você tem uma frase racista muito famosa, chamado um termo, né, racista, chamado um pé na cozinha. Esse aí tem um pé na cozinha, para falar que a pessoa é negra, para inferir que essa pessoa ela vem dali, deste espaço de servidão. Esse é um termo cunhado na época do Brasil colonial, na Casa Grande, na divisão Casa Grande e Senzala, sendo Casa Grande o lugar do senhorio, dos senhores feudais e sua família, e a Senzala o lugar dos negros escravizados, que podiam frequentar a cozinha como servos. Então, quando a pessoa tinha um pé na cozinha, é porque essa pessoa tem na sua ancestralidade, ou na sua origem, né, um passado ancestral negro, né? Então, o pé na cozinha normalmente era um termo utilizado para pessoas pardas, mestiças, né? De várias formas, falando, esse aí tem um pé na cozinha. Ou seja, essa pessoa aí tem um passado, né? Tem uma ascendência negra na sua vida. Então, a Casa Grande ela vai determinar a cozinha como esse espaço de servidão. Então, não é mais esse lugar de solidariedade. Não é mais esse lugar público, compartilhado, e também não é mais lugar para você fazer refeições para a sua própria família. A Casa Grande se torna um espaço em que as pessoas que você escravizou, para produzir alimentos para as pessoas da Casa Grande, que frequentam a Casa Grande, entendendo que não se cozinhava para os negros escravizados. Eles comiam sobras desses alimentos ou algum tipo de ração que era servido. Mas a cozinha servia exclusivamente à Casa Grande. E quem que trabalhava na cozinha da Casa Grande? Principalmente as mulheres negras, que era que fazia a comida para os seus senhorios. E aí você tem
ainda no Brasil colonial, né, no final da Brasil colônia, já para ter essa virada para o Brasil imperial, você vai ter uma noção da cozinha suja e a cozinha limpa. Então, o espaço cozinha, ele se torna um espaço muito maior para as casas. Ele continua sendo fora da habitação, mas ele também vai ter um espaço dentro da própria habitação doméstica. Por quê? Porque começa-se a fazer uma diferenciação nesse relato, inclusive, da história portuguesa, né, contada pelos portugueses, de que você tinha a cozinha suja e a cozinha limpa. Porque a gente está falando de um período em que não havia saneamento básico, não havia água encanada, né, esgoto. Então, o que se fazia para preservar a própria casa da sujeira, da gordura, né, da fumaça que era produzida na cozinha? Você separava a cozinha limpa da cozinha suja. A cozinha limpa é a cozinha de dentro de casa, que era usada mais para a produção de coisas frias, digamos, a salada, frutas, né, manipulação de algum alimento, né, você usava mais para poder preparar alimentos frios ou então usar conservas para você comer, né, potes, né, a despensa ficaria ali e a cozinha suja ficaria do lado de fora, que é o lugar onde se faziam as frituras, né, fazia fumaça para os assados, onde se preparava os alimentos. Então fazia-se essa separação. Algo que eu acho bem interessante de destacar é que no século XIX, já no século XIX, né, no Brasil Império, a cozinha ganha um espaço de destaque maior nas habitações, porque ele começa a ter ou entender a ideia de privacidade. Então, a privacidade entra no radar aí da cozinha doméstica no século XIX. O Ribichnitsky, que é um pesquisador da área de muito clássico, né, muito usado pela pessoal de arquitetura e urbanismo, no que Depois você tange escreve coisas esse nome assim. para mim. Oi? Depois você escreve esse nome para mim Ah, aí tá. no Ele vai bate-papo. estar na nossa Ah, então tá bibliografia. ótimo. Tá, E aí você pode ler sobre ele lá. Mas se você tiver curiosidade para dar uma bugada, ó, tá beleza. aqui no nosso bate-papo. Misericórdia, tá? Obrigada. Ribichnitsky. Até o final do século XIX, você tinha, na Europa principalmente, a negação do lar. O que é a negação do lar? Não existia conceito de lar na Europa até o século XIX. Entende? E, na verdade, ele persiste para além do século XIX. Então, mesmo na típica casa burguesa, você tinha, na casa medieval, era um lugar com características mais públicas do que privadas. Não havia um pleno entendimento do espaço privado, não havia a ideia de bem particular. Claro que entra aí a complexa política tributária da época, e aqui a gente está falando da Europa, tá? E a casa, né, lá era pouquíssimo mobiliado. A ideia de conforto começa a aparecer na Europa no século XIX. Antes disso não havia. Reis dormiam em camas de pedra, sabe? Então você não tinha o conforto como uma perspectiva real. É muito doido a gente pensar isso, sendo nós filhos já de uma geração que o que mais busca é o conforto, não é isso? A gente está sempre querendo uma cama um pouco mais confortável, um sofá bacana, uma cadeira ergonômica, né, que possa se ajustar à nossa lombar de uma forma deliciosa, pois isso nunca existiu para a população que viveu aí até o século XIX. Então, antes de haver restaurantes, lugares públicos com propósito de alimentação, as casas burguesas eram os lugares de encontro. E a cozinha era essa cozinha, como eu estava falando, que já dividia o espaço do salão, da refeição, era um espaço de entretenimento também, só que no período colonial brasileiro, e agora no período imperial brasileiro, ainda com a cultura escravocrata, a coisa muda. Se torna um espaço basicamente de opressão e de servidão.
Portugal, no século XIX, ele institui um tipo de censo para você ver o tamanho da importância, né, para a gente sentir a relevância, né, do tema cozinha para a sociedade. As casas eram contadas para o censo de acordo com o número de fogos e fogões que ela tinha. Só era considerada casa de gente digna de entrar para o censo se tivesse o que eles chamavam de fogos e fogões, ou seja, lugares para se fazer, para se cozinhar dentro do espaço doméstico. Então, se você não tinha fogos nem fogões na sua casa, você não entrava no censo. Sua família não entrava no censo, sabe? Então, isso mostra mais uma vez que a história sempre privilegiou narrar as histórias de quem tinha mais condição financeira. As pessoas pobres, as pessoas abaixo, né, dessa perspectiva, elas não tinham acesso nem mesmo a serem consideradas pelo censo público. E aí começa também o processo da restauração. Vocês vão me ouvir muito falando sobre restauração. Eu adoro esse termo, não sei se eu falei na aula anterior, mas restauração é o termo que em Portugal, inclusive, se usa hoje para falar do sistema, né, de restaurantes, de hospitalidade. Então, restauração, ele vem justamente dos caldos restauradores que eram servidos para os viajantes em tempos pré-restaurante. Ou seja, eram apenas refeições, né, para restaurar mesmo. Tinham esse significado. O camarada vem de uma viagem grande, para num lugar para dormir, para recuperar as energias, para colocar o cavalo para beber água, e ele vai então tomar um caldo chamado restaurador, normalmente à base de carnes gordas, né, ou então de muito colágeno, né, com muita gordura, justamente para poder dar muita energia. E essa ideia, né, desses restauradores, restaurar, surgiu na França, então esse termo, né, de restaurateur e restaurant, que vem de restaurar, até chegar ao nome restaurante, que a gente conhece hoje. Enfim, isso aí é mais uma pílula de informação para a gente. Não é nosso interesse central aqui agora. Mas, século XIX, a coisa começa a mudar. Mas será que muda muito? Vamos ver. A arquitetura doméstica, ela evolui para um grande problema social. A gente conseguiu superar a escravidão. Conseguiu lá, veio a moça lá, né, a princesinha, assinou um papelzinho, liberou as pessoas que eram escravizadas. Só que, qual foi a consequência do processo abolicionista no Brasil? Não só no Brasil, né, mas pegando o Brasil, foi que você criou uma legião de pessoas desocupadas e desassistidas por um Estado que sempre as tratou como inferiores e que a própria sociedade iria rejeitá-las. Não iria, de uma forma natural, colocá-las ou aceitá-las inseridas no mercado de trabalho. Então você vai criar essa grande cisão social, esse grande abismo social, e no Brasil a gente tem isso muito claro até hoje. E a cozinha, ou seja, a arquitetura da cozinha doméstica, ela vai apresentar para a gente uma nova casa grande. A cozinha se avizinha agora ao quarto da empregada. Ela continua sendo um espaço de servidão. Para isso, para ilustrar, a gente vai ver um filme, vai ver um trecho, né? Oi. Oi, tudo certo. A gente vai ver um trecho do filme Recife Frio. Já viram Recife Frio? Recife Frio é um falso documentário. É o famoso mockumentary, que é um documentário de brincadeira. Basicamente é um documentário que vai falar sobre uma frente fria, uma pequena nuvem, que vai pousar em cima da cidade de Recife, e não mais ao redor,
e vai trazer uma frente fria e vai mudar completamente o clima de Recife, e Recife ficaria, então, abaixo de zero. Né? Pinguins migrariam para o Recife. Então, assim, é uma brincadeira que o diretor faz, mas para justamente fazer uma crítica social bem interessante. A partir do momento em que Recife deixa de ser esse lugar tropical, né, com muito calor, e passa a se tornar, repentinamente, um lugar absolutamente frio. Então, vamos ver esse trecho que, a princípio, tem nada a ver com comida, tem nada a ver com cozinha, mas que vai explicar um pouco sobre essa nova Casa Grande que a gente está citando. Recife frio, chocante, né? Ele vai trazer uma crítica social bem afiada aí, né? Para jogar na nossa cara muito essa herança que a gente carrega, né, do período escravocrata. Veja, você tem relações de trabalho que são diferentes, mas o espírito da servidão é o mesmo. Né? Você relega a pessoa que está te servindo o pior cômodo da casa, o menor espaço, né? E aí, nesse momento em que muda-se uma temperatura bruscamente, convenientemente, o filho, né, o filho, o príncipezinho do lar, ele reivindica o quartinho de empregado porque é mais cômodo para ele, né, e para ela não. Então, expõe para a gente esse fator social muito, muito curioso, que é dessa instituição moderna chamada quarto da empregada. O quarto da empregada, então, não obstante, ela não fica junto com os outros quartos. Se a gente for perceber, arquitetonicamente falando, essa estrutura é feita para que o quarto da empregada ele se una à área de serviço. Ele é um quarto que está na área de serviço que fica ligado à cozinha. Então, esse é o lugar justamente de servidão. Ele não fica, então, junto com os outros quartos. Os outros quartos seriam da família. Os outros quartos representam a casa grande. Você tem uma replicação contemporânea da estrutura opressora desse período da Casa Grande, da senzala. Um lugar de servidão. A arquitetura da cozinha doméstica, ela evolui, então, para a ideia da cozinha americana. Aí, ó, Cecília, a cozinha americana. A cozinha americana, ela tem dois interesses bem interessantes aqui. O primeiro é que ele vai fazer o que acontecia na história antiga, que é essa amálgama da cozinha com a sala de jantar. Então, você vai ter dois ambientes, né, conectados, sendo que um ambiente ele é de serviço e o outro é de entretenimento. Só que, neste caso, a cozinha americana ela tem, na sua perspectiva arquitetônica, uma estrutura que faz com que ela esteticamente pertença à sala de jantar. Ou seja, ela é mais organizada, ela é mais espaçosa, ou seja, consequentemente você precisa ser uma pessoa de um maior poder aquisitivo para poder também ter uma cozinha americana, mas a cozinha americana se torna o grande lugar de desejo da classe média brasileira, replicando a classe média americana, da onde vem o próprio nome. E a cozinha americana, ela também tem uma outra função. A função dela vai ser de se tornar um lugar para a prova dos dotes culinários das donas de casa. Então, é o lugar também de servidão. É o lugar que, neste caso, não é mais a servidão da pessoa fora da família, da pessoa que é oprimida. É um outro tipo de opressão que vai colocar quem? A mulher, a dona de casa, a mãe da família, neste lugar. Então, existe um respeito maior, porque, afinal de contas, é a matriarca, mas, por outro lado, essa mãe se torna uma serviçal dos filhos e do marido, nessa estrutura patriarcal que a gente está falando, tá se referindo à classe média norte-americana, que é replicada nos anos 50, 60, 70 para a cultura brasileira. E a gente replica isso, né? E até hoje, não é isso? Então, a mulher se torna o centro, a protagonista da cozinha americana.
não é mais a empregada, agora é a dona de casa. E essa dona de casa, ela vai então ter esse lugar, um lugar de exibicionismo. O que seria o exibicionismo dela? Seria o lugar dela provar justamente esses dotes culinários. Ela vai então promover os jantares que ela mesma vai fazer. Ela vai fazer os assados, as sobremesas. Não obstante, os programas culinários que vêm aí dos anos 60 para cá, desde a Julia Child, da Dona Ofélia, a cozinha maravilhosa da Dona Ofélia, ela vai chegar sempre estruturada nessa mesma figura. Quem é a figura da cozinha americana? A figura maternal. Então a gente vai ter uma mulher, normalmente uma mulher que tem esse semblante de avó ou de mãe, e que ela vai ser a dona daquele espaço. Aquele espaço é ela que manda e ela que sabe das coisas. O homem não chega lá perto. Né? E aí você tem até aquele famoso tapinha na mão, né? O camarada vai provar a comida e a mulher vai dar o tapinha na mão. Não, agora não. Então, esses clichês que a gente vai encontrar desse retrato, dessa relação patriarcal que vai acontecer, ela está representada na cozinha americana. E a cozinha americana, então, ela vai ser um lugar justamente para receitas um pouco mais desafiadoras do que havia na Nova Casa Grande, onde quem cozinhava era a empregada doméstica. Nessa cozinha, você vai se dar o direito de cozinhar alguma comida mais sofisticada. E qual que é a última, talvez, evolução que a gente vai ter arquitetônica da cozinha nesse nosso momento de hoje? É o famigerado, o infame espaço gourmet. E aí, gente, eu pergunto para vocês, o espaço gourmet, o que ele é? Ele nada mais é do que a gourmetização da cozinha doméstica, com a finalidade de quê? Presunção e refinamento do gosto. Não obstante, quem que é o protagonista do espaço gourmet? Convenientemente, o homem. O homem do sexo masculino, ele se torna o responsável por brilhar no espaço gourmet. O espaço gourmet não é mais um lugar de servidão, é um lugar de presunção, é um lugar de ostentação. Então ele vai recriar toda uma estética em torno do homem mostrando seus dotes culinários, para fins de criar uma impressão, para fins de mostrar uma cozinha que ele vai usar e vai cozinhar somente aos finais de semana. Porque o homem do espaço gourmet, é claro que a gente está falando aqui de uma persona, né? A gente criou essa persona, que eu acho que vocês conseguem enxergar muito bem, né? Essa figura. Esse homem, ele vai ser incapaz de fazer um arroz soltinho e um feijão temperado, mas ele vai soltar o prime rib com risoto de não sei o quê. E eu falo exatamente isso, é o típico homem que faz o risoto no fim de semana. Mas continua aí, meu ódio aqui tá demais. Mas é isso, ele é essa a evolução da cozinha, ela evolui arquitetonicamente para finalidades que mostram, na verdade, a nossa absolutamente falta, né, ou então fatalidade do espírito humano, né, uma ausência de uma crise estética que nos relega a colocar a cozinha não mais no lugar de criar vínculos, afetos ou alimentos para os nossos, mas sim uma disputa de narrativas, e sim uma falsa aparência. Então, normalmente, o espaço gourmet ele vai estar associado à ideia da churrasqueira, que já é um pouco anterior. Quem é que faz o churrasco é o homem. O camarada não consegue fazer nem o pão com alho, sabe? Ele não faz nem o cortezinho do pimentão para colocar no vinagrete, mas ele que cuida da carne. E aí você vê a grande dissensão que você tem na cozinha, em que você some, desaparece a figura maternal da cozinheira, midiaticamente a gente percebe que isso acontece também, e a figura do homem, a figura masculina, né, os homãos, o Rodrigo Hilbert aparece.
E aí ele vai aparecer para então dominar essa narrativa do homem super talentoso, mas que vai cozinhar coisa de homem. E o que é a coisa de homem? É a carne. Não existe espaço mais para a delicadeza. O espaço gourmet, então, se torna esse grande... enfim, essa grande hipocrisia para a nossa ideia de evolução de uma cozinha doméstica, que sai, então, do doméstico e vai para o espetáculo. Querem comentar alguma coisa, gente? Não, eu ia comentar só também que acabei de chegar aqui, mas tem essa aguasclarização do espaço gourmet, que também tem a ver com essa questão de que você não tem espaço na sua casa, né, para ter uma cozinha, que às vezes, cada vez mais ela se reduz a uma bancada, onde você coloca ali uma geladeira, um fogão e tá ótimo. E aí eles criaram esse espaço de convivência, que também é conhecido, né, como espaço gourmet, como uma válvula de descompressão do Rodrigo Hilbert, para ele ali fazer a pelada do domingo ser o risoto do sábado, sabe? Eu não sei se insere nesse contexto, né? Peguei o bonde andando, mas dessa questão de que esses espaços gourmet de convivência, fisicamente falando, vem para suprir, né? Essa gaiola, né? Que a gente está construindo, que não tem mais espaço para cozinha. Daqui a um tempo nem vai ter mais cozinha, assim, nas casas. Vai ser só um... Calma, sabe? Eu não estava preparada para isso, não, tá? Sai. Que ideia. Não, porque é isso, né? Assim, não, se você quiser cozinhar algum dia, tem esse espaço aqui. Aí você vem e dá o seu show. Mas no dia a dia tá ficando cada vez menos apreciado, né? Por um nicho, assim, né? Eu acho, né? Não é uma coisa geral e tudo. Mas é curioso você pensar isso, né? Que esse espaço gourmet aparece nesse contexto físico também, né? Exatamente. Tá mudo. Ficou mudo. E tem muito essa questão do... Cada vez mais as pessoas gostam de assistir outras cozinhando. Então, os programas de culinária, eles vêm aumentando, assim, de uma forma estrondosa, mas o tempo que se passa na cozinha vem reduzindo. Isso me mata. Mas cada vez mais as pessoas têm interesse em ver outras pessoas cozinhando, mas elas não vão para a cozinha, elas cozinham menos. Sim, é o grande fenômeno das pessoas assistindo MasterChef e comendo miojo. Sim! Me empolguei, desculpa. Me exaltei. Pois é, então quando a gente fala em evolução arquitetônica da cozinha, a gente não quer dizer que é uma evolução da cozinha, né? A Rebeca apontou um caminho, inclusive, que é um caminho trágico para o qual a gente está sendo apontado mesmo, entendeu? Porque a especulação imobiliária, ela tem esse interesse de tomar as rédeas do discurso do que é prático para a sua vida ou não, sabe? Então ele conseguiu, a especulação imobiliária conseguiu nos convencer que a gente vai achar melhor morar em lugares cada vez menores, em quartos cada vez mais apertados, só que com um blindex lindo por fora e uma varandinha que cabe uma rede. Então é esse discurso que vai então minando a nossa ideia também de conforto e de espaço do lar, né, de doméstico. Essa evolução então ela acontece no sentido contrário, no sentido simbólico do ato de cozinhar. Porque é isso que a Rebeca falou. Quanto mais espaço gourmets, menos cozinhas. Quanto mais a gente cozinha espaço gourmet, menos a gente cozinha. Vamos ver um exemplo, né? Só uma figura, um camarada que eu até curto, assim, né? Mas só para a gente ver qual que é a estética dessa figura, desse homem que a gente está se referindo neste momento. Só o trecho para a gente ter ideia dessa estética. Né? É o avental de couro, é a luva preta, não tem mais touquinha, não é isso que a gente usava? Sabe? Não tem mais aventais quadriculadinhos de pano, né, de tecido, é de couro.
sabe? E aqui você tem também uma trilha sonora que ajuda, né, a mostrar o vigor do sexo masculino, precisa de um heavy metal. Você não pode cozinhar mais, né, com o som do chorinho, né, um som mais suave. Então tem essa agressividade para cima também, né? A carne vermelha, a carne também representando esse domínio do homem da caça. Então essa ideia patriarcal que a gente falou lá no início da aula, ele retorna aqui agora. O homem, ele quer ser o camarada que providencia a caça. Só que essa caça ele vai pegar, né, embalado a vácuo, né, no açougue gourmet, na boutique de carnes. Enquanto a mulher é ela que vai fazer os acompanhamentos. Meninas levam salgados, meninos levam refri. Não sei se vocês são dessa época. Então essa estrutura ela vai se repetindo até chegar no espaço gourmet como esse grande lugar de ostentação e de masculinização de uma comida que vai também à medida empobrecendo-se em termos simbólicos. Queria mostrar para vocês agora, antes da gente ir para o último pontozinho lá, um vídeo que eu acho super bonitinho aqui, de 500 anos de evolução da arquitetura ou do design, né, das cozinhas. Aqui ele pega a partir do século XV, né, pegando uns estilos coloniais, vitorianos, etc., até as estéticas contemporâneas. Vamos ver? É bem curtinho. Assim, meu sonho também, tá? Cozinha enorme. Mais importante do que qualquer outra coisa. A cozinha é o coração da casa. Sem sombra de dúvidas, o mais importante. Verdade. E o que acontece? A gente começa aqui, então, a perceber que a arquitetura ela não dá todas as respostas sobre essa evolução da cozinha e esses arranjos. Rebeca, você saiu, mas a gente estava falando muito sobre essa parte estrutural, principalmente da escravidão, ou a cozinha como lugar de escravidão. Tá? Tem um exemplo bem interessante, que é o filme Recife Frio. Não sei se você já viu o falso documentário do Kleber Mendonça Filho. Não, vou anotar aqui. Está na nossa plataforma. Está aberto no YouTube, tá esse grande. filme está na nossa plataforma. A gente mostrou um trecho mostrando sobre esse dilema do quarto de empregada como uma instituição moderna, herança da escravidão. Então vem evoluindo a partir daí. Ou seja, a nossa evolução ela não é necessariamente uma evolução de modos e de princípios, né, e éticos, né? Pelo contrário, essa evolução arquitetônica ela não vai dar todas as respostas. Uma resposta que a gente vai começar a costurar aqui, que vai ser a conclusão da nossa conversa de hoje, é a ideia da recozinha, que é uma ideia que eu apresento para vocês, que é essa nova cozinha, que já não é mais uma cozinha espaço físico. Começamos a cozinha sem espaço físico, não é? Terminamos ela também como espaço simbólico. Recozinha é um espaço simbólico. É quando a cozinha ela não tem mais apego à intimidade, ao glamour, mas ela continua tomando, e principalmente toma, as formas de espetáculo midiático. Do que estou falando? Eu estou falando das nossas fotos de Instagram. Né? A gente está sempre registrando as nossas cozinhas, os nossos pratos, as nossas comidas a partir dos nossos dispositivos móveis. Ninguém está comendo essa comida e outras pessoas também não estão participando desse momento. Mas a gente os compartilha de um modo virtual. E isso acontece muito com as referências que a gente tem na cozinha. Pessoas famosas, chefes e estrelas da cozinha, que vão agora sair desse pedestal do programa, né, com cara de GNT, do Top Chef, para poder, então, mostrar de uma forma, digamos, menos glamourizada, mas igualmente mediatizada, as suas próprias cozinhas. Vou dar um exemplo para vocês verem aqui, que é da Padma Lakshmi. Vocês devem conhecê-la, né? Padma, que é uma ativista da alimentação e também foi jurada por muitos anos, ainda é, eu acho, do Top Chef, né? Modelo indiana e também influencer de comida e cozinheira, né? De mão cheia, vários livros de receita lançados.
Pois vamos ver esse vídeo que ela grava, então, na intimidade do celular. E a gente analisa para poder encerrar essa nossa conversa hoje. E aí o que tem? Lakshmi, que estava acostumada a fazer gravações, né, com aquele tanto de câmera, super maquiada, com uma roupa sensacional e fazendo comidas maravilhosas, abre, de repente, no seu Twitter, um vídeo em vertical, ela de óculos, meio estabanada, com a água escorrendo ali do arroz, não é isso? Ela vai para cá, vai para lá, ela abre um frango que ela estava marinando no papel alumínio, todo mal colocado, e você começa a ter essas novas dinâmicas que mostram que, opa, estou tendo acesso à intimidade da cozinha da Padma Lakshmi. É uma pessoa como nós. Então não tem mais os efeitos glamourizantes, né, da televisão. Então as redes sociais elas vão permitir esse tipo de acesso. É um tipo de acesso que é igualmente programado, tá, gente? Isso aí também não é tão espontâneo assim como parece, né? Nunca é nada espontâneo. Mas o que a gente vai ter entendendo aqui é que agora temos essa nova cozinha. É um espaço que fica na nuvem. Esse espaço mediatizado que a gente compartilha, a gente visita e a gente acaba conhecendo a partir das nossas relações por meio das mídias digitais, sem um vínculo físico da comida mais uma vez. Voltando ao que era antes, no princípio, quando éramos apenas primatas hominídeos. E é essa a nossa aula de hoje. Dúvidas, questões? Já já eu vou assistir o que eu perdi, que eu estava numa reunião, aí chegou uma pessoa no final da reunião e quis começar a reunião de novo. Nossa. Tranquilo, Rebeca. Uma pessoa que eu não posso dizer tchau. Daqui a pouco eu vou assistir essa parte que eu perdi. Muito legal. Muito legal mesmo. Adorei. Legal, gente. É legal a gente entender Obrigadão. por que cada coisa é como é. A nossa revolta aumenta um pouco, mas é muito legal. Ó, na próxima aula, a gente vai fazer vai passar pela história da alimentação, mas a gente vai falar sobre Idade Média e a construção de Brasília. E o que isso tem a ver com comida, mais uma vez, né? Calma, vai ter a ver. Beleza? Mas a gente vai colocar o dedo nessa ferida. Então, a construção de Brasília foi um fenômeno muito importante para a gente poder entender as nossas relações como brasileiro com a comida, tá? De um modo geral, tá? Ou seja, não é uma abordagem, apesar de sermos aqui de Brasília, né? Estou com um grupo pela primeira vez de Brasília. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que passaram por esse curso são de Minas Gerais. Não sei como que isso aconteceu. Mas foi loucura! Muito curioso. Você já morou em Minas? Eu acho que foram os algoritmos. Os algoritmos favoreceram isso aí. Não, muita gente de Minas, muita gente de Sergipe. Mas Sergipe, minha mãe é de Sergipe, né? Eu tenho muita relação lá. Não sei se é isso. Enfim, uma galera do Rio de Janeiro, né? E, enfim, gostei muito disso. E é muito interessante ver a reação desse pessoal sobre Brasília, né? Muita coisa que eu não conhecia, que impacta até o nosso ser brasileiro, né? Não parece, mas tem muito a ver. Então, a gente vai entrar um pouco em história da alimentação e passar pela essa ideia do urbanismo. A gente cria uma consciência urbana e como que isso impacta a nossa relação com a comida. Essa é o que a gente vai a discussão na próxima aula. Então, a gente vai terminar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. Você já entrou na plataforma? Já. Então, com alguma não, dificuldade? Eu queria que você mandasse de novo, porque... deixa eu mandar aqui. Eu não peguei naquele dia. Não tem problema, eu não tive tempo ainda de estudar as coisas, mas eu vou. O login é o seu e-mail e a senha é 1234. O link é esse aqui, ó. Eu vou mandar no WhatsApp também. Beleza. Beleza? E aí lá eu vou colocar a gravação dessa aula, que deve entrar amanhã de manhã, a gravação, tá? Vai entrar amanhã de manhã a gravação, e eu vou colocar os links para vocês virem esses vídeos que a gente citou aqui hoje, né? Na verdade, com a gravação, na descrição já vai todos os links.
Então, vocês podem assistir a aula e, à medida que aparecer a referência, vocês cliquem no link. Por quê? Porque esses filmes, esses vídeos que eu mostro, eles não estão na gravação, tá? Por conta de direitos autorais. Como eu uso o YouTube para poder guardar os vídeos, por mais que os vídeos sejam privados, ele é barrado pelos direitos autorais, né? Então, para eu fugir dos direitos autorais, eu corto essa parte da gravação, mas deixo os links para vocês entrarem. Beleza? Gente, encerramos aqui nossa conversa sobre a cozinha doméstica. A gente segue na próxima aula sobre Idade Média, consciência urbana. E, em seguida, a gente vai falar sobre mitologias, brasilidades e afrolatinidades, que é uma aula muito doida. E espero encontrá-las na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário. Beleza? Sim. Obrigado por estarem até aqui. Estaremos aqui. Valeu. Obrigadão. Vimos e fotos. Valeu. Agora vamos ver BBB, se alienar.